As vozes no motel. Isso aconteceu comigo há uns 2 anos, quando eu estava dirigindo de Nova York para o Tennessee para visitar um amigo da faculdade. Eu fiz a viagem sozinha, porque gosto muito de dirigir longas distâncias sozinha. Geralmente ouço podcasts ou música durante toda a viagem e paro quando me sinto cansada. Saí de casa bem cedo, pensando que provavelmente conseguiria fazer todo o percurso de uma vez, mas quando chegou a noite, percebi que estava exausta demais para continuar dirigindo com segurança. Era por volta de 1h da manhã e eu estava em algum lugar na Virgínia, perto de uma rodovia que não me lembro mais. Parei no acostamento, uma daquelas saídas com placa azul, que só tem um posto de gasolina, um restaurante e 1 ou 2 motéis velhos. Escolhi o motel mais barato porque, sinceramente, eu só precisava de um lugar para ficar. Um lugar para dormir por algumas horas. O lugar parecia bem decadente por fora. Era um daqueles motéis de 2 andares, onde todos os quartos dão para o estacionamento. Um verdadeiro motel. Sabe, aquele motel de todo filme de terror. Metade das luzes externas estavam apagadas e mal havia alguém por perto. Não havia carros por lá. Noite tranquila, eu acho. Quase fui embora e procurei outro lugar, mas estava tão cansada e, sinceramente, eu estava procurando uma cama, não um resort luxuoso. A recepção ficava atrás de um vidro grosso, embora fosse aberta. O cara que trabalhava lá parecia ter uns 50 e poucos anos. Mal olhou para cima quando entrei. Paguei pelo quarto, peguei meu cartão-chave e perguntei se tinham muitas vagas. Ele disse que a maioria dos quartos no andar de cima estava vazia. Lembro-me disso porque me senti um pouco melhor sabendo que não haveria pessoas fazendo barulho a noite toda. Nossa, que ironia! Meu quarto ficava no 2º andar, perto da extremidade do prédio. O quarto era antiquado, mas pelo preço isso era de se esperar. Havia um cheiro estranho, como era de se esperar em um hotel ou motel antigo. O quarto estava úmido e o ar-condicionado fazia um barulho tão horrível de chocalho que acabei desligando. Sinceramente, considerei dormir no carro, mas já estava lá e cansada demais para me importar. Tranquei a porta e fechei as persianas. Tomei um banho e deitei na cama com a TV ligada em volume baixo. Fiquei na cama por cerca de 20 minutos antes de começar a ouvir uma discussão no apartamento ao lado. Parecia um casal brigando. Ah, ótimo! As paredes eram finas o suficiente para que eu pudesse ouvir vozes abafadas, mas não com clareza suficiente para entender frases completas. Fiquei irritada porque achei que aquilo ia me manter acordada a noite toda. Uma voz soava mais grave e raivosa, enquanto a outra era mais suave. Que estranho. O problema é que a voz mais suave não soava exatamente feminina. Parecia alguém imitando a voz de uma mulher, uma voz visivelmente mais aguda vinda de um homem. A discussão continuou num vai e vem por um tempo. Uma voz se elevava e se tornava agressiva, e então a outra respondia com um tom sério, e então respondia com um tom nervoso. Comecei a notar algo estranho, porém. A diferença de ritmo entre as vozes parecia suspeitosamente perfeita. Nunca houve sobreposição, como acontece praticamente em qualquer luta real. Cada voz esperava perfeitamente para que o outro terminasse. Abaixei o volume da TV e fiquei ali sentada, ouvindo com mais atenção. Foi então que me dei conta de que era um cara só fazendo as 2 vozes. Depois que percebi, não consegui mais ignorar. A voz mais grave soava natural, mas a voz mais suave parecia o mesmo homem tentando imitar outra pessoa. Acho que uma mulher. Lembro-me de ter sentido uma sensação estranha no estômago, porque de repente, toda a situação, que era apenas uma discussão irritante, se transformou em algo seriamente perturbador. Por mais que eu tentasse explicar ou racionalizar, eu sempre percebia que simplesmente não fazia sentido. A suposta discussão continuou por mais alguns minutos, antes de subitamente cessar por completo, dando lugar ao silêncio. Lembro-me de estar deitada ali, olhando para o teto, esperando que talvez o cara finalmente tivesse se cansado do que quer que estivesse fazendo. Então ouvi algumas batidas lentas na parede ao lado da minha cama. Um soco na parede como se você estivesse batendo em uma porta. Minha cabeça virou bruscamente para a esquerda. Então ouvi uma voz abafada através da parede dizendo: "Eu te ouço aí dentro." Prendi a respiração. Então o cara bateu na porta. Ele repetiu a mesma coisa várias vezes, como se estivesse esperando um reconhecimento.
Ele estava tentando fazer uma voz estranha e brincalhona, como se tivesse achado algo engraçado. Eu não estava nem aí. Peguei o controle remoto e aumentei o volume da TV, tentando abafar o som dele. Por uns 30 segundos não se ouviu absolutamente nada. Então, ouvi a vibração de uma porta se abrindo lá fora. Ouvir aquilo instantaneamente fez meu coração começar a acelerar, porque eu sabia que ele tinha saído do quarto. Abaixei o volume da TV e escutei com atenção. Consegui sentir a vibração dos passos na varanda. Os passos de fora se aproximavam do meu quarto. As persianas estavam completamente fechadas, exceto por uma pequena fresta perto da borda, onde não encostavam totalmente na parede. Eu fiquei olhando fixamente para aquela fresta. Fiquei pensando se deveria olhar ou não. Uma parte de mim achava que eu estava apenas tornando a situação mais assustadora do que realmente era. Eventualmente, a curiosidade falou mais alto. Caminhei lentamente até a janela e abri as persianas o suficiente para ver lá fora. No segundo em que olhei pela janela, vi um homem parado bem em frente tentando olhar para dentro. O rosto dele estava tão perto do vidro que me fez dar um pulo para trás imediatamente. Com certeza fizemos contato visual por um instante. Seus olhos estavam arregalados. No instante em que me afastei da janela, ele começou a emitir vozes estranhas lá fora. Prometo que quando digo que ele parecia estar imitando personagens, não sei quais, mas ele estava se divertindo muito. Um cara estava praticando dublagem assustadora do lado de fora da porta do meu quarto de motel. Aí ele começou a bater na minha porta, mudando a voz várias vezes. Num segundo ele parecia agudo e infantil, e de repente grave e raivoso. Lembro-me de uma das vozes com um sotaque sulista exagerado. Teria soado ridículo, talvez até engraçado em qualquer situação normal, mas ouvi-lo do lado de fora do meu quarto de motel quase às 2 da manhã me deixou apavorada. Era óbvio que se tratava de uma pessoa doente, com problemas mentais. As batidas na porta ficavam cada vez mais fortes, não o suficiente para arrombá-la, mas o suficiente para me fazer pensar que todo o motel conseguia ouvir. Liguei imediatamente para a recepção e disse ao rapaz que alguém do lado de fora do meu quarto estava agindo de forma estranha e não me deixava em paz. O cara pareceu irritado a princípio, até provavelmente ouvir as batidas pelo telefone. Então o tom dele mudou e ele disse que subiria imediatamente. O cara lá fora continuou mudando de voz e batendo por mais 1 ou 2 minutos. Então, de repente, parou completamente. Coloquei o olho no buraco da fechadura e o vi voltando rapidamente para o quarto ao lado do meu. Alguns segundos depois, o funcionário do motel subiu as escadas, carregando uma lanterna com uma mão e a outra no coldre. Ele bateu na porta ao lado da minha, depois de ver o cara entrar correndo naquele quarto, e começou a tentar conversar com ele lá dentro. Eu não conseguia ouvir tudo claramente, mas ele continuava pedindo para abrir a porta. Não houve resposta alguma de dentro. O funcionário ficou parado ali por talvez 1 minuto, antes de finalmente vir até mim. Abri a porta e expliquei tudo o que aconteceu. O funcionário hesitou por um segundo, antes de dizer que o cara estava hospedado ali há algum tempo. Só essa resposta já me deu vontade de ir embora imediatamente. Perguntei se ele podia me trocar de quarto e ele concordou. Me mudou para um quarto no andar de baixo, perto da recepção, bem ao lado do meu carro. Peguei meus poucos pertences o mais rápido possível e o segui até lá. O novo quarto era basicamente idêntico ao primeiro, exceto pelo fato de não haver um colega mentalmente perturbado ao lado. Lembro-me de ter sentido alívio depois de me trancar lá dentro, porque imaginei que não havia a menor chance de o cara me incomodar novamente depois que a gerência estivesse envolvida. Liguei a TV silenciosamente e fiquei acordada por um tempo, repassando tudo na minha cabeça. Eventualmente o cansaço me venceu e comecei a cochilar. Não sei quanto tempo se passou antes de eu acordar novamente, mas ainda estava escuro lá fora. O que me acordou foi o som de alguém do lado de fora do quarto. Fui em direção à janela e vi uma sombra passar pela fresta da persiana. Depois, alguns segundos depois, passou novamente, de novo. Com cuidado, me aproximei da janela sem fazer barulho e olhei pela fresta. Era o mesmo cara do andar de cima. Ele estava andando de um jeito sinistro. Ele passava em frente ao meu quarto várias vezes. O estranho é que ele não fazia mais vozes. Também não batia na porta. Ele simplesmente continuava passando, olhando para o quarto toda vez que passava.
Lembro-me de me sentir ainda mais desconfortável, porque agora ele parecia calmo. Observei-o fazer isso talvez 4 ou 5 vezes, antes que ele finalmente desaparecesse nos fundos do motel. Não consegui mais dormir depois disso. Assim que o sol começou a nascer, arrumei todas as minhas coisas, joguei no carro e saí sem nem devolver o cartão-chave. Parei num posto de gasolina descendo a rua para tomar um café e percebi que minhas mãos ainda estavam tremendo. As pessoas são estranhas e até perigosas. Hospedar-se num motel sinistro talvez seja a maneira mais rápida de encontrar esse tipo de gente. Eu não me hospedarei num desses novamente. A emboscada no motel. Só para contextualizar, isso aconteceu em 2022, quando eu era calouro na faculdade. Sou do centro do Texas e estudei na Universidade Estadual do Texas. Minha família teve que me buscar no dormitório durante o recesso de primavera para que pudéssemos fazer uma viagem de carro até Oklahoma. Por que Oklahoma? Bem, lá tem muitos povos indígenas. A história americana está presente lá, e minha madrasta tem ascendência indígena americana. Enfim, passamos um tempo em Oklahoma antes de decidirmos que estávamos meio entediadas lá. Então dirigimos até Branson. Essa viagem de carro foi só nós, então meu pai não veio conosco. Estávamos eu, minhas 3 irmãs, minha madrasta e minha avó. Assim que terminamos em Branson, e o recesso de uma semana estava chegando ao fim, começamos nossa viagem de volta para a minha faculdade. Obviamente não dava para fazer a viagem em uma única noite. Então, por volta das 20 horas, decidimos parar em um motel qualquer à beira da estrada para descansar e dormir um pouco. Fizemos o check-in e pagamos. Mas antes de nos instalarmos, decidimos pedir uma pizza. Antes de sair, deixamos nossas coisas nos quartos. Minha avó ligou perguntando o número do quarto para que ela pudesse se trocar rapidinho. Estávamos no saguão quando ela chegou. Ela ligou e minha irmã disse o número do quarto em voz alta. Foi aí que eu notei aquele homem parado na entrada do prédio. Eu sou muito atenta às coisas porque tenho medo de tudo. Então eu sempre observo ao redor e me certifico de que nada pareça fora do comum. Esse homem estava usando um suéter de tricô preto e calças pretas. Perguntei à minha irmã por que ela achou que ele estava parado ali sem fazer nada. Ela deixou para lá, mas eu não. Nesse momento, comecei a ficar ainda mais nervosa, porque percebi que ela tinha acabado de dizer o número do nosso quarto em voz alta, e aquele homem conseguia ouvi-la claramente. Já que o motel não era muito grande, tivemos que passar por ele para ir embora. E quando o fizemos, o contato visual que ele fez foi tão intenso que até hoje me arrepia. Mas por enquanto foi só isso. Voltamos por volta das 22 horas ou 23 horas. A essa altura, estávamos exaustas de dirigir o dia todo e só queríamos dormir. Eu e minhas 2 irmãs entramos no motel enquanto minha outra irmã, minha madrasta e minha avó ficaram do lado de fora comprando coisas no carro. Quando entramos, vi aquele cara de novo. Dessa vez, ele estava sentado no canto mais afastado do saguão, onde havia televisões. Toda aquela seção estava escura, sem nenhuma luz acesa. Ele estava simplesmente sentado lá sem fazer nada. Isso me assustou. Para piorar a situação, minha avó ligou novamente perguntando o número do quarto. E mais uma vez, minha irmã disse isso em voz alta bem na frente do homem. Comecei a andar um pouco mais rápido e percebi que ele agora estava ao telefone falando com alguém. Não conseguia ouvir o que ele dizia porque estava sussurrando. Subimos para o 2º andar, onde ficavam nossos quartos. 2 das minhas irmãs estavam em um quarto, e minha outra irmã, minha madrasta e minha avó estavam em outro. Os quartos não eram contíguos. Havia um cômodo entre eles. Entramos no nosso quarto e, por um tempo, tudo pareceu bem. Estávamos deitadas mexendo nos nossos celulares, nos preparando para dormir. Uns 20 minutos depois, ouvimos uma batida na porta. Eu já tinha comentado com minhas irmãs o quanto estava com medo. Então isso me assustou imediatamente, porque pensei que fosse aquele homem sinistro do andar de baixo. Por sorte, era minha madrasta. Assim que abrimos a porta, ela entrou correndo. Um alarme tocou na minha cabeça. Perguntei a ela o que tinha acontecido. Ela nos disse para começarmos a arrumar as malas imediatamente. E eu percebi que ela estava falando muito sério. Enquanto estávamos arrumando as coisas, ela explicou que tinha aberto a porta para colocar o lixo para fora. E, de repente, deu de cara com um homem parado em silêncio encostado na parede, bem ao lado da porta.
Quando ela abriu, ele nem sequer pareceu surpreso. Apenas a encarou por um segundo. Então ela disse a pior parte. Depois de encará-la, ele entrou calmamente na sala que separava nossos 2 cômodos. Aquilo me deixou completamente transtornada. Todos começamos a sair do motel, enquanto minha madrasta foi à recepção pedir um reembolso. Surpreendentemente, eles realmente deram a ela um reembolso depois que ela explicou a situação. Depois disso, saímos e vimos o mesmo cara saindo do elevador e indo em nossa direção de volta ao saguão. Já do lado de fora, notamos outro homem que parecia estar tentando arrombar carros. E quando digo isso, quero dizer exatamente isso. Ele estava com as mãos em concha contra as janelas, olhando para dentro, puxando as maçanetas e sacudindo-as, tentando abrir as portas. Fiquei tão chocada com tudo o que estava acontecendo que me vi parada ali, paralisada. Acho que estávamos fazendo um pouco de barulho, porque ele de repente olhou para nós enquanto entrávamos no carro. Ele então olhou para a entrada do motel e fez um gesto com a cabeça, como se estivesse chamando alguém para sair. Graças a Deus, a essa altura, já tínhamos entrado todos no carro porque vi tudo acontecer pela janela. O primeiro cara esquisito que eu tinha notado antes saiu e começou a conversar com os outros homens, enquanto eles ficavam olhando para o nosso carro. Nós ainda não tínhamos ido embora porque minha madrasta ligou para meu pai para explicar o que estava acontecendo. E, sinceramente, a gente nem sabia para onde ir naquele momento ou quem nos acolheria tão tarde da noite. Então, um terceiro homem apareceu. Nesse momento, já eram 3 homens caminhando lentamente em direção ao nosso carro. Implorei para minha madrasta começar a dirigir. Ela entrou em pânico e não sabia o que fazer porque todos no carro estavam gritando para ela ir embora. Finalmente, aceleramos e continuamos dirigindo até por volta das 3 da manhã, antes de procurar outro motel para ficar. Aquele motel tinha baratas, mas, sinceramente, prefiro baratas do que aquilo de que acabamos de escapar. Ainda não sei o que aqueles homens estavam fazendo, o que eles estavam planejando fazer, ou se sequer tinham um plano. Mas, considerando o comportamento daquele primeiro homem a noite toda, fico extremamente feliz por termos ido embora antes de descobrir. O homem de sobretudo. Se você nunca se hospedou em um motel, eles são basicamente os primos menores e mais simples dos hotéis. Comparados a um hotel, eles geralmente são completamente desprovidos de mobília. Você só tem uma cama para dormir, um banheiro e só. Mas essa é a beleza deles. Às vezes, se você não quer gastar dinheiro com hotel, acho que as 2 situações em que você reserva um motel são quando está viajando de carro ou quando está em férias prolongadas e quer compensar os custos de um hotel com uma estadia em motel em parte do tempo da viagem. Minha namorada Julie e eu fomos o primeiro exemplo. Estávamos dirigindo para a Flórida, o que representa 17 horas de viagem para nós. Eu insisti que ela poderia dirigir o caminho todo, ou simplesmente dormir no carro, mas, compreensivelmente, não queria fazer isso. Quando já tínhamos percorrido cerca de 11 horas de viagem, estava escuro, tarde, e eu sentia aquela dificuldade em manter os olhos abertos. Já tínhamos fixado o ponto de ancoragem. Havia um motel no mapa, que Julie tinha encontrado meia hora antes. Ficava a cerca de 800 metros da rodovia. Julie já estava dormindo. Eu a acordaria quando chegássemos ao motel. Julie já havia feito a reserva para nós. Ver que faltavam 2 minutos na tela foi uma grande notícia. Que alívio! Consegui tirar o carro da rodovia e finalmente entrar no estacionamento do motel. Estava meio deserto lá dentro. Acho que havia mais um carro e, sinceramente, poderia ser dos funcionários da recepção. Acordei a Julie e disse que ia fazer o nosso check-in. Fui até a pequena recepção e havia uma mulher sentada lá. Ela parecia cansada e desarrumada, mas ainda assim me deu um sorriso e me cumprimentou. Acho que ela estava dormindo. Mas depois se levantou e foi até a recepção para nos receber e confirmar a reserva. Ela me deu a chave e me disse o número do quarto, o quarto 5. Era o último no canto do térreo. Julie e eu levamos nossas malas pequenas para o quarto. Era um quarto de motel simples. Nos revezamos no banheiro escovando os dentes e fazendo outras coisas. Ao abrir minha bolsa e perceber que o carregador do meu celular ainda estava no carro, levantei e disse para a Julie que já voltava. Ela apenas resmungou baixinho.
como se estivesse muito cansada, e dizer uma palavra consumiria muita energia. Abri a porta e a deixei entreaberta. Caminhei até o carro e apertei o botão do controle remoto. Destranquei a porta. As luzes acenderam, e acho que foi aí que percebi que as luzes da recepção estavam apagadas. A senhora voltou a dormir. Imagino que talvez aquele carro fosse dela, e ela more na propriedade. Não me surpreenderia. Mas agora o lugar estava completamente escuro. Era um pouco assustador. Nem mesmo um carro na rua. Ao chegar ao meu carro, procurei meu carregador. Eu tenho o iPhone novo com a porta USB-C. Julie tem o modelo antigo. Uma delas sempre gosta de desconectar meu telefone para poder se conectar ao CarPlay. Então procurei por 1 minuto até encontrá-lo no compartimento central. Acho que foi ela quem o colocou lá. Fechei a porta e meu coração quase parou quando vi alguém bem perto da porta do nosso quarto. Era um homem. Deixei a porta entreaberta, por um hábito subconsciente, para não ficar trancado para fora, mesmo que as portas não tivessem trava automática. Corri até lá para deixar claro que eu estava presente antes que esse homem entrasse na sala ou algo estranho acontecesse. Tenho que admitir isso, o homem era grande, não apenas alto, mas também de estrutura física robusta. Ele vestia um longo sobretudo, que não lhe caía bem no frio moderado do tempo. Quando me aproximei da porta, parecia mesmo que ele ia abri-la. Quando ele me ouviu chegar, se virou. O homem sorriu e tinha um semblante muito gentil. A maneira como ele falava era muito suave. Em vez de me acalmar, me incomodou. Ele me perguntou como eu estava esta noite. Veja bem, já passava da 1h da manhã e eu percebia algo estranho nas intenções dele com aquela conversa fiada. Então desconversei e passei para o próximo assunto. Uma pergunta importante, se é que havia alguma, era: o que você está fazendo andando por aí tão tarde? Você vai ficar aqui? Ele respondeu prontamente com a mesma voz suave. Vou ficar lá em cima. Só vou dar uma volta. Assenti com a cabeça, sorri de volta e disse: bem, aproveite seu passeio. Tenha uma boa noite. Ele sorriu e acenou com a cabeça. E então entrei e fechei a porta. Tranquei a porta rapidinho. A Julie já estava na cama roncando. Ela dorme como um bebê. Senão eu já estaria falando com ela sobre como isso é estranho. O encontro acabou de acontecer. Eu fiquei parado perto da porta com o ouvido colado nela. Não tinha certeza se conseguiria ouvir passos ou não. Tudo o que sei é que não ouvia. Ele ainda estava lá parado? Eu estava com medo de saber, mas eu precisava. Me ajoelhei literalmente. Rastejei até a janela e a movi com muito cuidado. A cortina estava um pouco aberta para o lado. O suficiente para que se pudesse ver a frente da porta do quarto. Ele estava lá. Na verdade, ele estava parado em frente ao nosso motel. Ele se virou para a porta do quarto como se estivesse apenas olhando fixamente para ela. Fiquei deitado no chão daquele jeito por 10 minutos. Ele não se mexia. Era como se eu estivesse tendo uma competição de encarar com ele. E ele estava tendo uma competição de encarar com a nossa porta. Finalmente desisti e rastejei até a cama. Quando entrei na cama, acordei Julie aos trancos e barrancos, mas mandei que ficasse quieta. Ela estava grogue, até eu explicar tudo sobre aquele encontro, e que ele ainda estava lá fora na porta. Eu não queria assustá-la, mas também não queria ficar sozinho com a situação, e sabia que ela não acreditaria em mim se eu não contasse. Sussurrei para ela ir rastejar até a janela e olhar para fora. Ela disse que eu a estava assustando e para parar, mas eu implorei para que ela fosse olhar, para que acreditasse em mim. Ela cedeu, ajoelhou-se e rastejou até a janela, onde eu movi a cortina. Ela olhou para a porta e disse: ele não está lá. Eu disse: procure com mais atenção. Tem certeza? E então ela deu um suspiro, quase um grito. Ela se levantou e correu de volta para a cama. Sinceramente, entrei em pânico e perguntei: o que foi? O que você viu? Ela me respondeu para ir olhar pela janela, os quartos do outro lado do estacionamento. Eu rastejei de volta até a janela, olhei ao redor e vi tudo muito rápido. O cara de sobretudo estava do outro lado do estacionamento. Ele estava parado, mas ainda de frente para o nosso quarto. Na verdade, ele estava de frente para a janela. Eu sei disso, porque ele me viu observando-o. Olhei por 30 segundos e ele não se mexeu. Fechei a cortina com um puxão. Disse para a Julie que estava apavorado. Peguei um objeto contundente, só para deixar ao lado da cama em segredo. Eu não queria que Julie visse aquilo,
e percebesse que eu estava esperando que as coisas ficassem físicas. Nós ficamos esperando na cama por cerca de 1 hora, e em algum momento desse tempo, achamos que ouvimos passos lá fora, mas não tínhamos certeza. Tudo o que sei é que nós ambos concordamos que ouvimos algo do lado de fora, perto da janela. O pensamento aterrador de que ele estivesse do lado de fora da nossa janela o tempo todo era realmente perturbador. Eu simplesmente senti que ele estava bem ali fora. Já era tão tarde e estávamos tão cansados da viagem que acho que simplesmente apagamos sem deixar rastro. Ao percebermos isso, acordamos na manhã seguinte, aliviados por termos sobrevivido à noite. Colocamos nossas coisas no carro e eu fui até a recepção. A mesma senhora estava lá. Acho que ela era a dona do lugar. Devolvi a chave e contei a ela sobre o homem de sobretudo e como ele estava andando de forma sinistra, como ficou rondando e depois parado do lado de fora da nossa porta por 10 minutos. A mulher pareceu assustada e surpresa quando lhe contei isso. Ela disse que não conhecia nenhum homem com esse perfil. Ela também disse que éramos os únicos convidados naquela noite. Quando perguntei, ela disse que também não tinha câmeras. Agradeci à mulher e saímos dali. Quase me senti mal por tê-la deixado sozinha. Mas, sinceramente, eu e Julie não queríamos estar lá só mais um segundo. Foi uma noite extremamente estranha. Uma experiência assustadora que acontece uma vez na vida e que contaremos para sempre em nossos encontros.